Oi, galera, tudo bem? Vamos resolver então a lista de exercícios de número 4, né, da nossa aula do dia 8 de abril. O exercício então consiste em, para o edifício multifamiliar, considerar 10 pavimentos, 4 apartamentos por pavimento, com 2 apartamentos do tipo 1 e 2 apartamentos do tipo 2 por andar e uma vaga de garagem para cada unidade, tá? Então, aí que tá o tipo, né? O pavimento tipo do apartamento. São 4 unidades, 2 do tipo 1, 2 do tipo 2, e cada apartamento tem uma vaga. Considerando a tubulação, então, né, de PVC, com o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams de 140 e o rendimento do conjunto motobomba de 65%. E a população, né, a gente pode considerar que os dormitórios que têm área maior que 12 metros quadrados são 3 pessoas, e o dormitório com área igual ou menor que 12 metros quadrados, a gente considera 2 pessoas. Sabendo que haverá uma bomba centrífuga instalada com reservatório inferior não afogado e a utilização das seguintes peças. Então, na tubulação de sucção, tá? Ou seja, do reservatório inferior até a bomba, nós temos uma válvula de pé com crivo, uma curva de 90 graus, um registro de gaveta, e o comprimento dessa tubulação é de 8,5 metros na horizontal e 4 metros na vertical, tá? E a tubulação de recalque nós temos as peças, uma válvula de retenção leve, um registro de gaveta, duas curvas de 90 graus e uma saída de tubulação. O comprimento real da tubulação é de 62 metros na vertical e 4,5 metros na horizontal. O que o exercício pede, então? O consumo total da edificação, considerando-se um consumo per capita de 150 litros por dia por pessoa e 50 litros por vaga de garagem. B, a vazão de recalque, considerando o número de horas de funcionamento da bomba de 5 horas por dia, o diâmetro da tubulação de recalque, da tubulação de sucção, a perda de carga total, a altura manométrica total e a potência da bomba em CV. Beleza. Pessoal, eu coloquei então as tabelas de apoio e as fórmulas de apoio para vocês também. Então, eu usei aqui as tabelas e os tubos da Manco, mas vocês podem, depois no projeto, quando vocês forem fazer no semestre que vem, utilizar de qualquer marca de preferência, tá? Então, o formulário eu coloquei aqui para vocês também. Nós temos a parte de fórmulas, né? Da perda de carga, temos aqui a parte de potência, toda a parte de tabelas também para vocês, tá? Então, vamos começar. Com a alternativa A, o consumo total diário da edificação, considerando-se um consumo per capita de 150 litros por dia e 50 litros por vaga de garagem. Então, olha só, se vocês, a gente sabe, né, observando a nossa fórmula aqui, ó, nós sabemos que o consumo diário, né, tá aqui ela, é a população vezes o consumo per capita dessa população. Então, olha só, se a gente sabe que uma pessoa consome 150 litros por dia, nós só temos que calcular o número de pessoas. Vocês não concordam comigo? Então, como que a gente faz para calcular o número de pessoas, né? Então, tá aqui, ó, para a população considerar. Dormitórios com áreas maiores de 12 metros quadrados, 3 pessoas, e aqui menores, 2 pessoas. Então, a gente tem aqui o tipo do apartamento, né? São 2 apartamentos do tipo 1 e 2 apartamentos do tipo 2. Nós temos aqui a caracterização, então, o apartamento do tipo 1, nós temos 3 dormitórios, do tipo 2, nós temos 2 dormitórios, e aqui tem a metragem para vocês calcular a área deles, tá? E cada um tem uma vaga de garagem. Então, uma formulazinha aqui para vocês. E a gente pode fazer o seguinte, né? Então, no apartamento 1, o dormitório 1 tem 24 metros quadrados, né? Que nós temos aqui 4 vezes 6 metros, então eu só multipliquei aqui para achar a área. O dormitório 2, 3 vezes 3 dá 9, e a mesma coisa que o dormitório 3. Então, seguindo estas fórmulas aqui, nós temos 3 pessoas para o dormitório 1, e 2 pessoas para o dormitório 2 e para o dormitório 3. Ou seja, no apartamento de final 1, nós temos a ocupação de 7 pessoas. No apartamento final 2, nós temos apenas 2 dormitórios, né? E um deles tem área de 16,4 metros e o outro 9,6. Então, o primeiro tem 3 pessoas, né, de população, e o segundo 2 pessoas. Ou seja, 5 pessoas totais no apartamento final 2.
tá? E a gente sabe que o nosso prédio tem 10 pavimentos, 4 apartamentos por pavimento, e uma vaga de garagem para cada unidade. Então, olha só, formulazinha aqui que eu vou montar. Se a gente sabe que a população, né, é a população do apartamento final 1 vezes 2, porque eu tenho 2 apartamentos final 1 por pavimento, mais 2 vezes a população do apartamento final 2, porque nós temos 2 apartamentos do final 2 por pavimento. Então, olha só, 7, né, que é a população do apartamento final 1 vezes 2, mais 5, que é a população do apartamento final 2 vezes 2 também. Então, nós temos aqui 24 pessoas por pavimento. Aí eu te pergunto para vocês, se nós sabemos que nós temos 24 pessoas por pavimento e 10 pavimentos, a gente só multiplica, né? Cancela aqui, nós temos 24 pessoas no prédio, tá? Se eu sei que uma pessoa consome 150 litros por pessoa por dia, eu posso multiplicar esse consumo pelo número de pessoas, eu cancelo aqui, ó, eu tenho meu consumo diário de 36 mil litros por dia. Eu só não posso esquecer, gente, das garagens. Então, as garagens, elas não estão relacionadas à quantidade de pessoas, e sim a uma litragem, que são 50 litros por vaga. Então, o que a gente tem que fazer, né? O consumo das garagens, o número de unidades vezes o consumo per capita, né, por unidade de garagem. Então, se eu sei que nós temos 4 apartamentos por andar, né, nós temos 10 andares e uma vaga de garagem por apartamento, e essa vaga consome 50 litros, eu posso só multiplicar, né, 4 por 10 por 1 por 50. Eu chego a 2.000 litros por dia. E aí eu posso somar, então, né, o meu consumo de pessoas e o consumo da garagem, e eu vou ter o meu consumo da edificação, que são 38 mil litros por dia ou 38 metros cúbicos por dia. Beleza? Então, alternativa A resolvida, a gente pode ir para a alternativa B, a vazão de recalque, considerando o número de horas de funcionamento da bomba de 5 horas por dia. Como que a gente calcula a vazão de recalque, né, pessoal? A gente pega o nosso consumo diário e divide pelo número de horas de funcionamento da bomba. Então, o que eu fiz? Ó, meu consumo diário, 38 mil litros por dia, dividido por 5 horas por dia de funcionamento da bomba. Cancelo o dia com o dia, eu vou ter, e divido, né, os 38 mil por 5, eu vou ter 7.600 litros por hora. Então, eu só vou trocar isso aqui para litros por segundo, né, pessoal, para a gente começar a transformar as unidades. Então, eu sei que 1 hora, né, lembra do sistema trocadinho aqui? Onde eu quero cortar, eu coloco no numerador, se aqui está no denominador, eu venho aqui para o numerador e coloco 1 hora, e no denominador eu coloco a unidade que eu quero ficar. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Cancelo hora com hora, tenho então, e divido 7.600 por 3.600, 2,1 litros por segundo. E ainda em metros cúbicos por segundo eu divido, né, por 1.000 aqui, tá? Então, eu tenho 0,002111 metros cúbicos por segundo. Essa aqui, então, é a minha vazão de recalque, tá, gente? Então, tá calculada aqui. O diâmetro da minha tubulação de recalque, alternativa C. Você sabe, então, usando a fórmula de Forquemeyer, que é 1,3 vezes a vazão de recalque, vezes a raiz quarta de x. Então, o que é o x, né? É o número de horas de funcionamento da bomba, que a gente sabe que são 5 horas por dia, dividido por 24. Então, eu tenho 0,21 como sendo o meu valor de x. Eu vou só substituir aqui na minha fórmula, tá? Então, substituindo a vazão por 0,00211 e o x por 0,21, eu vou ter essa equação aqui, ó, tá? Então, as parcelas dela, né, fica 1,3 vezes 0,04594 vezes 0,6769. Chegando num diâmetro de recalque de 0,0405 metros. Aí, pessoal, o que eu pergunto para vocês? Isso aqui, lembrem sempre que são os diâmetros internos. Então, eu tenho que olhar na minha tabela aqui e chegar na minha bitola superior. 0,04 são 40,5 milímetros. O diâmetro acima são 50 milímetros, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, o que a gente, antes de bater o martelo, eu tenho que verificar a velocidade, né? Fazer verificação da velocidade para ver se vai passar nas minhas tabelinhas. Eu posso usar, então, a fórmula da vazão tradicional,
tá? Não tem problema nenhum. Eu vou só calcular, então, a velocidade através da vazão dividido pela área. Olhando aqui, ó, pessoal, então, 50 milímetros, ó, o diâmetro de 50 milímetros da minha tubulação, se vocês olharem, eu tenho o diâmetro interno, eu posso calcular trabalhando aqui com a espessura, né? Então, reduzindo do diâmetro nominal, que é o diâmetro externo, 2 vezes a espessura, porque vocês sabem, né? Que o tubo, ele é assim e assim. Então, eu vou reduzir 2 vezes essa espessura de 3 milímetros. Então, ficaria 50 menos 3, menos 3. Ou seja, 44 milímetros, como está aqui na fórmula, tá? Que é o diâmetro interno. A vazão dividido por πd ao quadrado dividido por 4. Nós temos, então, aqui a área de 0,00152 e a velocidade de 1,3883. Aí, o seguinte, gente, olha só. Vocês sabem que a velocidade de recalque, ela tem que obedecer essa equaçãozinha aqui, ó. Ela tem que estar nesse intervalo, entre 0,65 e 1,3. Então, se ela deu 1,38, né? Não tem como, eu não posso usar esse diâmetro. O que eu faço, então, a partir de agora? Eu pego o diâmetro comercial exatamente acima, um diâmetro comercial acima, e eu faço a verificação da velocidade com aquele diâmetro. Então, pegando aqui, ó, o diâmetro de 60, que está aqui embaixo, ó, eu tenho 3,3 de espessura, ou seja, o meu diâmetro interno é de 53,4 milímetros. Então, eu vou calcular novamente a velocidade, vazão dividido por πd ao quadrado sobre 4, né? A gente chega no valor de 0,0022396 desta área, e a velocidade de 0,9426. Olha só, então agora sim, agora a minha velocidade ficou entre 0,65 e 1,3. E além disso, ela ficou abaixo da velocidade máxima por diâmetro, ó. Então, o diâmetro de 60 permite 1,4. Deu certinho, tá? Então, a gente pode manter esse valor como sendo o meu diâmetro específico.